Olá pessoal, tudo bom? Olha só, nós vamos dar sequência, né, a nossas aulas envolvendo o módulo 5 que vai falar sobre a tabela periódica. Então, na verdade, esse módulo, como eu já disse, ele é uma apresentação geral da tabela periódica e das informações que a tabela fornece para a gente. Então, é muito importante a gente aprender a associar as características dos elementos, né, com a tabela, porque aí a gente não precisa de decorar muitas coisas. Então, nessa aula hoje, eu vou mostrar para vocês maneiras que existem da gente localizar os elementos na tabela periódica. Bom, a maneira mais simples seria eu tendo o valor de Z, que é o número atômico, uma vez que a tabela é organizada, né, em ordem crescente de Z. E como toda tabela é obrigada a informar, né, o número atômico, então basta eu olhar e pegar o número e associá-la na tabela. Então, por exemplo, se eu tiver um Z igual a 15, basta eu localizar na tabela o elemento que tem número atômico 15, que nesse caso vai ser quem? Vai ser o fósforo. Então, eu vou na tabela e vejo o elemento é um P, né, que simboliza o elemento fósforo. Se eu tiver um Z, por exemplo, igual a 92, basta eu procurar na tabela quem tem Z igual a 92. E fazendo isso, eu vou ver que é o elemento que tem um símbolo de U, que é o urânio, né? Então, pronto. Então, se eu tiver o Z, seria a forma mais fácil de eu localizar elemento. Uma outra maneira da gente localizar elemento é se você tiver informação do período. O que é o período? A linha que o elemento se encontra e o grupo que ele se encontra. Quem que é o grupo? A família, que são as colunas. Então, se eu juntar período e grupo, eu também tenho, né, quem é o elemento. Então, por exemplo, se eu pegar um elemento que está no terceiro período, ou seja, na terceira linha, e do grupo 2, então eu junto, ó, terceira linha, né, grupo 2. Juntando as duas, eu vou ver que esse elemento é o magnésio, ou seja, lá vai estar Mg, que simboliza, ó, o magnésio. Agora, a gente também pode perguntar dessa forma aqui, ó. Se eu falar que o elemento está no quinto período, então na quinta linha, né, e pertence ao grupo dos calcogênios. Então, lá a gente já falou em aula anterior, né, que calcogênios são os elementos que pertencem ao grupo 16 da tabela. Então, olha, quinto período e calcogênio, que são os elementos do grupo 16, olha lá, ó, quinto período, grupo 16, eu vou encontrar esse símbolo aqui, ó, Te, que simboliza quem? Que simboliza o telúrio, tá vendo? Então, a gente pode localizar elementos de maneiras mais simplificadas dessas duas formas aqui, ok? Agora, gente, a forma que vocês vão mais encontrar exercícios em termos de localização de elemento, é usando, olha lá, o final da configuração eletrônica. Então, na aula anterior, né, a gente falou que a gente pode enxergar a distribuição eletrônica, né, do modelo atômico atual na tabela periódica. E a gente pode dividir a tabela, se a gente pegar, né, ela lá, em 4 regiões distintas, de acordo com o final da configuração eletrônica, ou seja, o elétron mais energético. Então, já tinha colocado isso lá na aula anterior, né? Ó, se a gente pegar essa coisa do final da configuração, ela é característica do grupo. Então, todo mundo do grupo vai terminar do mesmo jeito. O que vai mudar? Vai mudar, ó, o período do elemento. Então, se eu pegar aqui, ó, todo mundo do grupo 1 termina como? Em S1. Então, a diferença vai ser 1S1, 2S1, 3S1 e assim por diante. Então, ó, grupo 1 e 2 vai terminar em S. Grupo de 13 até 18, exceto, ó, o hélio, né, vai terminar a configuração deles no subnível P. Se eu tiver aqui no meio da tabela, ó, vai terminar em D. O que vai mudar é só D1 até D10. E se terminar em F, quer dizer, o elétron mais energético, vai cair em uma dessas duas séries aqui de baixo, ó, né? Então, ó, a tabela ela tem 4 regiões. Então, o que eu preciso de saber? Eu não preciso de saber a configuração inteira, né,
dos elétrons do átomo. Eu só preciso de saber o final. Então, olha lá, se eu tiver, por exemplo, né, vamos pegar aqui, ó, e aí vocês prestem bastante atenção nisso. Se eu pegar um final de configuração 5s1, o que esse final de configuração informa para mim, né? O número que vem em cima, aqui, ó, tá? Esse número U é o nível, né? O último nível. Isso aqui vai indicar para mim o período, tá? Do elemento. Então, no caso aqui é o 5. E o subnível, né? O último elétron que eu coloquei, o S1, vai indicar a família ou grupo. Então, quem que termina a configuração em S1? O pessoal do grupo 1. Então, aí eu tenho grupo, que é a família 1. Aí eu vou cair naquele caso anterior. Eu tenho o período e o grupo, junto as duas coisas, ó. Quem que vai estar lá no quinto período e no grupo 1? Olho na tabela, vou encontrar lá um elemento que tem o símbolo RB. E quem que é o RB? É um elemento que recebe o nome de rubídio, tá? Então, vou cair lá. Olha só o outro exemplo aqui. Então, terminem 3s2, 3p1. Qual que é o grupo? O grupo, ó, é o maior N, no caso, né, o número. Então, o período aqui desse elemento, ele é o 3. E o grupo terminou em P1. Onde que todos os elementos terminam em P1? Olha lá, é no grupo 13. Então, todo mundo do grupo 13 termina em P1. Aí, então, eu já sei. O grupo, né, que no caso aqui, vai ser o grupo 13. Aí eu vou na tabela e confiro. Qual elemento que está no terceiro período e no grupo 13? Aí eu olho lá, vou encontrar que é o AL, que significa alumínio, tá ok? Olha só então, continuando, né? Vamos supor que o final da configuração eletrônica seja essa aqui do elemento, ó. 4s2, 3d10. Então, como é que eu vou trabalhar agora? Então, eu vou olhar qual que é o período do elemento, a linha, né? Então, o período, gente, pode ser de 1 até 7. Como é que eu vou saber? Eu vou procurar no final da configuração onde tiver o maior nível. Nesse caso, ó, eu tenho 4 e 3. Então, qual que é o maior? 4. Então, o período que esse elemento vai pertencer é o quarto. Então, é um elemento que está na quarta linha da tabela. E qual que é o grupo, né? O grupo, ó, é o final da configuração eletrônica. Olha só, qual que foi o último elétron que eu coloquei? Foi no subnível D, né? E foi um D8. Então, eu venho aqui. Onde que os elementos terminam em D? É nesse meio da tabela aqui, ó. Então, eu vou olhar. Onde que está o D8? D8 está nesse grupo aqui, ó, né? Então, eu vou juntar o elemento que está, né, no grupo 10 com aquele período 4, né? E aí, o elemento que eu vou encontrar, vou ter que dar uma olhada, né? O elemento que eu vou encontrar aqui vai ser o elemento químico que recebe o símbolo de Ni, que é igual a níquel, tá ok? Então, olha, nem sempre o período vai coincidir com o grupo. Então, eu tenho que olhar sempre assim, o período vai ser o maior nível, maior N, no final da distribuição. E o grupo vai ser o último elétron que eu coloquei. Olha só, tá vendo aqui, ó? Parece com o exemplo de cima, mas é diferente. Então, vamos lá, ó. Qual que vai ser o período do elemento? Então, eu vou olhar qual que é o maior N que nós temos aqui. É o 4. Então, o período do elemento, ó, vai ser o quarto também, né? Agora, qual que é o grupo do elemento, né? O grupo do elemento vai ser o último elétron que eu coloquei. Então, qual que foi o último elétron que eu coloquei? Foi o P5. Então, eu venho aqui, onde que estão os elementos que terminam em P? Estão do grupo 13 até o 18. Então, eu conto, ó, P1, P2, P3, P4, P5. Qual que é o grupo dele? O 17, tá vendo lá, ó? Então, o elemento que está no quarto período e no grupo 17 dos halogênios. Então, se eu juntar essas duas coisas, o elemento que eu vou encontrar lá na tabela
vai receber o símbolo BR, que é quem? Que é o elemento bromo, tá vendo? Então, vocês, para trabalhar isso aqui, gente, prestem atenção nessa aula e tem que treinar, tá? Então, vocês vão ter que considerar sempre a tabela assim quando tiverem o final da configuração eletrônica. E aí vai ter um exercício aí junto com essa aula para vocês treinarem isso aí, tá? Para ficar bom nessa coisa de localizar elementos, tá ok? Então, até a próxima aula.